Ô Edilane, como é que os professores eles podem se manter atualizados, assim, diante dessas tendências novas aí de ensino? Nós não paramos de estudar nunca, né, É, então tem né, que estar sempre buscando mesmo. E eu vou falar uma coisa por mim, assim, Rose, já que você deu essa abertura. claro. Muitas coisas a gente, quando está começando, a gente tem insegurança, a gente tem medo como professor, a gente quer fazer um bom trabalho. E essas mudanças, por exemplo, então eu já ouvi muita coisa. Então, algum formador, alguém vinha ou da gestão, e eu acreditava aquilo como uma verdade única. Até que eu fui me questionando de algumas coisas, que vinham algumas práticas que eu falava assim: "Não, mas não faz sentido isso para mim". Por exemplo, eu já tive momentos na minha prática pedagógica que alguém falava para mim: "Não pode ensinar o alfabeto". Hoje tem muito isso, sabia? Por causa das Não, práticas novas. Não pode eu ensinar o alfabeto. E aí eu falo assim para você: "Como que eu vou te ensinar o seu nome, Rose?". pois é. Né, então a discussão que nós tivemos ontem numa mentoria que eu tive com professores, que eu dou mentoria para professores, eu falei: "Edilane, não sei o que fazer, a escola diz que eu não posso falar de alfabeto". Mas por quê? Qual que é o fundamento disso? As novas práticas construtivistas que tem que ser a partir de textos, a partir de contextos, de letramento. É bem diferente de quando nós fomos Gente, pois alfabetizadas, Rose. é. E eu falo assim: "Gente, isso não faz sentido", porque, por exemplo, para o nome da criança, eu preciso mostrar o alfabeto para ela. Uhum, A nossa língua portuguesa tem um alfabeto, tem um verdade. símbolo que é representado por ele, que são os grafemas e os fonemas, as letras e os sons. Então, Sim. assim, vem algumas teorias, algumas concepções que a gente precisa se questionar. E foi aí que eu fiz meu diferencial, porque eu fui buscar esse conhecimento. Então, ler livros, tirar suas próprias conclusões baseada em estudos concretos que Uhum. tem. Então, não ficar esperando mesmo e buscar essa formação. Então, buscar pelo conhecimento, tenha dúvida. E sempre que você ouvir algo novo e que você fala, nossa, eu nunca ouvi falar disso, vai pesquisar, vai buscar para o seu conhecimento, para o seu crescimento profissional. Nossa, que difícil hoje a vida do professor, né. Não é fácil, porque, Nossa. eh, por exemplo, né, quando a gente tem uma concepção dessa, você entra numa escola, você entra numa instituição que tem uma concepção diferente, Rose, você não consegue fazer um bom trabalho. Imagino. Eu acho que se eu fosse Porque professor aí hoje, você acho tem que eu que não daria seguir não. o famoso PPP, que a gente escuta É. muito falar que a escola tem que ter, né. Por exemplo, como que um pai pode escolher uma boa escola para o filho? O pai tem que ir lá saber qual que é a proposta pedagógica dessa Pedagógica, escola. verdade. E isso que é disso que eu estou falando. Então, se ele tivesse uma linha, você sabe que o seu filho vai ter algumas práticas. Se Sim, ele tiver sim. outra concepção de educação, seu filho vai ter outras práticas dentro da sala de aula. Então é sobre isso. Então Eu até estava vendo ontem no Instagram o prefeito de Criciúma, hum, ele estava exonerando uma professora, porque ela estava colocando um conteúdo na sala de aula, um vídeo, sobre questão de gêneros e uhum. parte, sei lá, de pornografia, enfim, algo nesse sentido. E ele ficou muito, extremamente revoltado, e ele exonerou o professor e falou assim para os pais, se souberem, para os pais irem lá conversar, denunciar a escola, que ele vai mandar todo mundo embora. Porque ele falou: "Não, a escola é para alfabetizar. Eu não aceito esse tipo de conteúdo, essas coisas, criança é criança e não é hora deles ficarem, né, de aprender certas coisas". Olha, a maioria dos comentários ali, todos apoiando o prefeito. Exatamente. Isso é uma concepção, é aquilo que nós estávamos falando de gêneros, por É, exemplo, né. Então se a escola tem essa concepção, algumas coisas não vão ser aceitas. ou a escola também, a gente viu muito isso, né, na época de eleições, os professores, né, tentando ali manipular alunos para tal Ah, sim, partido, para tal candidato, exatamente, né, isso exatamente, também é é. complicado, Porque né. não é pra gente colocar a nossa opinião, a nossa visão no aluno, mas sim É, ensinar ele a pensar a e tomar pensar, suas decisões e criticamente aí analisar as situações, né. né. Exatamente, é isso aí. Chegando até o ponto de haver até agressões, vamos falar um pouquinho sobre violência, né. Eh, vou voltar de novo, falar da nossa época. Professora era a nossa segunda mãe, né, a gente respeitava a professora, tinha o que ela falava era ordem, né, então a Exato. gente tinha muito respeito. Hoje a gente vê que os professores sofrem, né, com essa falta de respeito de determinados alunos, né.
Como que você lida com isso, essa parte, assim, de violência? O que que você acha que poderia ser feito para melhorar isso? Olha, uma boa parte disso que a gente consegue resolver é quando a gestão está bem alinhada com o professor. Eu já tive Uhum. situações assim, Rose, nas minhas práticas, mas eu tive apoio da gestão. Uhum. Né, porque assim, como nós temos diversidades agora de muitas questões, familiares também, nós temos diversas formações familiares, né, e concepções de família mesmo. Algumas famílias aceitam o que a criança faz, a criança manda, não tem É, limite, sabe tudo eles isso, não né. conseguem nem pôr limite em casa, né. Exatamente. Quando vai para a escola, então não é só por conta do filho dele que a gente não quer esse comportamento, ou a gente tenta amenizar isso, é porque ele tem convivência com outras crianças também, e tem o meu direito acaba onde começa o seu, né. Então assim, quando a gestão está bem alinhada com o professor, a gente consegue resolver muito dessas coisas. Porque se tem uma questão de violência, e você vai para a família, porque é a família que pode ajudar a gente nesse momento, né. É, né. Porque nós não podemos fazer nada e nem queremos fazer, de bater Sim. na criança, de punir a criança. A família pode, não pode, pode bater, algumas batem, não batem, tem essa questão polêmica também, mas ela tem essa autoridade de fazer algumas questões com os filhos, de colocar esse limite, que a escola não tem tanto, né. É Então o que a verdade, gente tem tem que fazer autoridade. é essa questão de familiar mesmo. E eu já tive criança, eu tive uma criança, vou fazer um relato aqui para você, foi Claro. um ano bem difícil para mim, que eu fui escolhida pela gestão, me senti honrada, porque a criança tinha problemas comportamentais na pré-escola, educação infantil, 5 anos, Nossa. e já ninguém, todo mundo conhecia a criança, era questões sexuais, questões bem sérias, tá. E a secretária falou: "Não, ó, vai pra sala da Edilane, que a Edilane tem perfil e ela vai conseguir dominar". E colocaram 4 crianças com esse Meu comportamento na Deus. minha sala, 4. Essa criança, ele andava, ele corria em cima de todas as mesas, ele não chegou a me agredir, né, porque eu tenho uma postura que eu não vou deixar esse ponto, Sim, porque eu trabalho com claro. criança pequena também, mas ele corria em cima de todas as mesas, ele chutava o armário, foi um transtorno, assim, com a criança. E eu fiquei chamando a família, só que a família foi muito parceira. A família entendia esse comportamento dele. Eu não podia sair quando tinha, visitas externas da escola, eu não levei mais, porque o primeiro que eu levei foi muito desastroso, foi uma Uhum, coisa fora do comum. E entendi. eu não tenho essa postura de tirar a criança desse direito dela de estar, mas eu chamei a gestão me apoiou, a família entendeu, falei: "Mãe", e nossa, ele falava palavrão, ele me xingava na sala de aula, então era a manhã inteira, assim, um transtorno. Com 5 anos de Com idade. 5 anos, ao ponto de um dia eu cheguei na sala de aula, ele falou assim pra mim, eh: "Eu vou pegar você, vou te bater, fulano vai segurar, e eu vou te bater tanto, 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 que você vai ficar toda ensanguentada. Seu filho vai te ver no pronto-socorro, ele não vai nem te enxergar, não vai te reconhecer". Meu Deus, parece que isso é coisa que ele ouviu, né? É, então, mas você fala assim: "Nossa, uma criança de 6 anos, Edilane tá exagerando". Acontece. Então, e começou muito isso, sabe, e palavrões, eu comecei a ouvir tudo quanto é tipo de funk, que eu não sou de ouvir funk, eu conheço, falei: "Gente, de onde essa criança tá tirando isso?", e cantava com esses Nossa, palavrões. Até que chegou um momento, um dia eu falei: "Não", e eu chamava a família, eu chamava a gestão, nada, eu falei: "Bom, agora eu hoje ninguém sai daqui se a gestão não estiver aqui e nós fizer alguma coisa". Chamei a família, segurei as crianças, fizemos um registro. Falei: "A próxima agressão verbal, o que ele falar, o que tiver esse comportamento", porque as outras crianças ficavam assustada também, eu uhum. falei: "Eu vou fazer um boletim de ocorrência". Depois disso, Rose, eu tive calma dentro da sala de aula. Então teve interferência da família, entendeu. Então a família precisa olhar para isso também, Pois. porque a gente pode fazer algumas coisas, mas são poucas, porque a gente não tem essa autonomia e esse direito com a criança, É, né. porque se ele não tinha aí uma deficiência, né, e Exatamente. como você disse, era comportamental, É. e por essa fala dele, dá uma impressão que é alguma coisa que acontece com ele, que ele ouve em casa, no ambiente Exatamente, familiar é. isso, né? Normalmente tem sim, Sim, né, né? os ambientes É, influenciam muito. E é quando você falou de triste. deficiência, quando é com deficiência a gente entende isso, que é sensorial,
É comportamental também, mas é porque a criança tem dificuldade de se expressar, é diferente, né? Não, É, não tem né? essa maldade que a gente vê nisso, né? Então, a violência nas escolas, assim, é um caso sério, a gente precisa começar a discutir mais sobre isso, e as famílias também têm que se posicionar melhor com a criança, com o aprendiz. É, gente, como diz o ditado, educação começa em casa, né? Então, Exatamente. Edilene, e para a gente encerrar, o que que você, eh, o que que teria disponível aí para os professores, para uma escola que tem pouco recursos? O que que o governo oferece, ou onde eles podem buscar ajuda, especialização? Olha, tem várias universidades que têm cursos gratuitos. Hoje em dia, na internet, a gente tem muito acesso a isso, né? Tem muitos simpósios, tem muitas palestras que dá para a gente pegar material. O site mesmo de ONGs, como famosas aí, que a gente conhece, como Instituto Ayrton Senna, Movimento pela Base, o próprio MEC, tem vários materiais que é gratuito e de download, o professor pode baixar, estudar. Eu sempre estou divulgando isso para os professores, mas assim, como o trabalho do professor é bem puxado, é carga horária, é muito. O professor nem vai atrás disso, não chega a isso, mas nós temos várias coisas para estudar, assim, gratuitamente também, que oferece, né, do governo, e tem muitas universidades, muitas instituições que fazem esses cursos gratuitamente para os professores e para pais também. E outras áreas técnicas Ah, para também os pais também tem. tem. Rose, com essa questão de inclusão, muitas famílias estão indo buscar conhecimento específico. Uhum. Então, assim, tem muitos pais que sabem muito mais do que alguns professores, porque estão buscando para ajudar os filhos Tá em certo, casa, é né? verdade. Eu mesmo, nos meus cursos de alfabetização, que eu dou curso de alfabetização, eu tenho famílias que viram que a escola não estava dando conta, a criança está com dislexia, vem aprender como que é alfabetizar para ajudar a fazer em casa. Você dá o curso tanto para professores quanto também para os pais, essa É, orientação também? É? sim, Olha que legal. psicopedagogos também, que é a minha área, que é a parte da educação, e melhorar essa aprendizagem da criança, né. Bom, para a gente finalizar, então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os pais, né, que têm esse desafio pela frente, tanto para os professores também, em relação ao tema que foi discutido aqui, né, a como a gente pode melhorar e ajudar as nossas crianças. Primeiramente, não deixe seu filho faltar à escola. Estar presente na escola faz a diferença no aprendizado, no desenvolvimento da criança, e acompanhe a criança. Mesmo que você não saiba, quanto mais você tiver contato com a escola, mais você vai aprender sobre a rotina da escola, sobre o pensamento, a concepção da educação da escola e o que está acontecendo de fato com o seu filho. E a alegria da criança é ver a família na escola. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?